Saudações vascaínas, saiu o provável primeiro time do Luxemburgo. É um time que a gente já está acostumado, que é o que eu já esperava do Luxemburgo, né? Um 4-3-3 com 3 volantes. O Luxa não usa um armador. Quem fica responsável pela marcação são os próprios volantes. Sendo um volante desses, o primeiro volante, o famoso pitbull, né? Que fica mais por conta da marcação. Eu até coloquei aqui uma comparação com o time de 2019. Então tá aí, ó. Vocês observam que o esquema tático ele é o mesmo, não muda nada. 4-3-3. O Richard era esse volante de contenção, né? Um volante que a gente não vê muito ele subindo, chegando lá na frente. E os outros 2 volantes que ficavam por conta dessa criação, apesar de não desfazerem essa característica de marcação, era o Raul e o Andrei. E agora aqui a gente vai ter 2 canhotos, que é o Léo Gil e o Juninho. O Juninho que, assim, quando saiu a primeira parcial sem o Juninho, a torcida não gostou muito, né? Não entendeu. Inclusive eu até achei que quem sairia, que o Juninho brigava pela vaga aí do Léo Gil, que não aconteceu. Os dois aí tá no time provável e quem perdeu a vaga foi o Andrei ou o Marcos Júnior, né? Os dois vão para o banco. Então esse é o meio-campo do Luxemburgo, um meio-campo mais marcador, do jeito que ele gosta, né? Ali atrás, Fernando Miguel já era titular com o Luxemburgo em 2019. A dupla de zaga era formada por Leandro Castan e Oswaldo Henriques, apesar do Graça jogar muito, porque o Castan volta e meia estava suspenso, teve problema com lesão, então o Graça também teve muitas oportunidades aí com o Luxemburgo. Então é uma zaga aí que já conhece o modelo do Luxemburgo. E eu acho que é isso que ele quer, né? Ele quer um time que já entenda a sua maneira de jogar. Lateral esquerda, a gente tem o Henrique, vai lateral, vem lateral. O Henrique é sempre titular nesse time, já é assim há várias temporadas. E na função que fazia o Cáceres, entra o Léo Matos. Do lado direito, é bom a gente lembrar como que funcionava. Tinha 3 jogadores que ocupavam 2 posições aí pelo lado direito, que era o Cáceres, o Pikachu e o Rossi. E jogava, sempre tinha um dos 3 que ou estava suspenso ou estava machucado. Então, ou jogava Cáceres e Pikachu quando o Rossi estava fora, quando o Pikachu estava fora, jogava Cáceres e Pikachu. E quando tinha os 3 à disposição, eu acredito que o time titular era Pikachu e Rossi. Mas mesmo assim, não era muito comum a gente ver esse time, porque sempre ou o Pikachu ou o Rossi estava fora por algum motivo. Então a gente vai manter essa formação com o Léo Matos fazendo essa função de lateral e o Pikachu jogando como ponta. E como foi noticiado, o Benítez está aí para voltar, falta só saber essa condição financeira, quanto que o Vasco vai dar para o Independiente. E eu acredito que para os próximos jogos, o Benítez vai ocupar essa função aí do Pikachu, então a galera ficou meio na bronca aí, mas vai ser poucos jogos, viu? Vão ser poucos jogos, porque o Benítez rapidinho tá de volta. O meio eu já falei, né? Essa trinca aí de 3 volantes, com um mais de marcação. O Thales Magno, ele se machucou em 2019, então acabou que quem assumiu a titularidade foi o Marrone, fazendo bons jogos. O Marrone, para mim, foi um dos melhores jogadores em 2019, dividindo a artilharia aí com o Pikachu. Mas o titular era o Thales Magno, que saiu por conta de lesão. Ele foi escalado, foi selecionado, né, entre os jogadores para disputar uma competição aí com a seleção sub-20 e acabou se machucando lá e não jogou mais. Então o Marrone terminou como titular, mas o titular era o Thales Magno. E na frente, gente, tem uma grande diferença de qualidade, né? Ó. A gente, nossa, como a gente sofreu com o Ribamar
e agora a gente tem o Germancano como centroavante. Então, eu acredito que esse time de 2021, ele é muito, mas muito superior ao de 19. Tem algumas peças aí que a gente consegue dizer que o de 19 era melhor. Por exemplo, a gente tinha o Guarim, que também foi um dos grandes destaques. Podem dizer aí que tinha o Rossi e o Marrone, que era uma dupla melhor do que o Thales Magno e o Pikachu. Eu não tenho certeza. Hoje, com certeza, Thales Magno e Pikachu está bem abaixo do que em 2019 produziu o Rossi e o Marrone. Porém, a gente tem que ver como que vai funcionar esse esquema do Luxemburgo, porque pode ser, porque potencial os dois têm para jogar mais do que jogaram Marrone e Rossi. Vai depender aí de como que vai funcionar essa escalação. Então, ó, já falei peça por peça, eu também deixei algumas enquetes lá no Twitter para saber a opinião do pessoal, e eu quero que vocês deixem aí nos comentários se vocês concordam aí com a maioria. Ó. A primeira coisa que eu perguntei foi: o Pikachu na ponta foi o artilheiro do time do Lucha em 2019. Gostou do retorno do Pokémon para o meio? Então, ó, tá bem dividido, mas a maioria gostou. Eu via em várias análises criticando o Vinícius, falando dessa possibilidade do Pikachu jogar de ponta, né? Então, muita gente que analisou que o Vinícius para mim não estava bem, realmente a temporada inteira assim do brasileiro, né, não jogou bem, mas muita gente pedindo, ó, tem o Pikachu, apesar dele também tá muito mal na temporada, muita gente dava essa opção do Pikachu na ponta. E 43% não quer ver mais o Pikachu no time, mas aí 57% é uma porcentagem considerável. Outra coisa foi com relação aos volantes. Ó. Luxemburgo gosta de jogar com 3 volantes, com um sendo o famoso Pitbull, com um sendo o famoso Pitbull. O Carlinhos acabou perdendo a titularidade. Né? Quando o Benítez saiu, a gente já colocava o Carlinhos como titular em todos os esqueminhas que eu vi aí pela internet. Então, o Carlinhos acabou perdendo a titularidade nesse novo esquema. Para vocês, onde o Carlinhos briga para jogar? Coloquei aí a vaga do Andrei, né? Porque saiu a primeira escalação que estava o Andrei como titular. Mas aí seria nessa vaga do Juninho, de um terceiro volante. Então, para vocês, o Carlinhos briga para ser esse terceiro volante ou um jogador, um ponta, que seria essa vaga do Pikachu. Mas a maioria aí, também 57%, acha que ele não briga não, vai ser só opção aí pro segundo tempo, então a maioria da torcida ainda anda bem na bronca com o Carlinhos, apesar de, na minha opinião, ter jogado bem os últimos jogos. Outra pergunta aí, o Bruno Gomes ficou com a vaga de primeiro volante. Eu acho que no elenco a gente não tem esse jogador, esse primeiro volante, né? E no Brasileirão de 2020, ele foi marcado por atuações irregulares e expulsões. No começo, lá com o Ramon, a gente sempre ficava pedindo, coloca o Bruno Gomes, coloca o Bruno Gomes. E quando ele teve as oportunidades, ele era sempre expulso, então, ou jogava muito mal, então não foi muito bem. A temporada 2020 não foi muito boa para o Bruno Gomes. E eu perguntei se a torcida acredita no bom rendimento do jogador ou se tem outras opções. Então, eu acredito que essa porcentagem aí de 59, ela se refere a não ter outra opção. A gente não tem um volante marcador no elenco. Se o Bruno Gomes receber o terceiro amarelo, provavelmente quem vai fazer essa função deve ser o Andrei ou o Marcos Júnior. Eu não vejo outro jogador com essa característica de primeiro volante. Então a galera também acha que essa vaga tem que ser preenchida pelo primeiro volante, tem que ser preenchida pelo Bruno Gomes, mas acredito que por falta de opção. Talvez seria uma das prioridades aí para 2021, para a temporada 2021, né? Essa contratação desse primeiro volante. E por último, acho que foi a maior crítica, o Pikachu nessa escalação. Mas a pergunta que eu fiz foi o seguinte:
vai colocar quem na vaga do Pikachu, né? O Vinícius, muito mal. Tão mal quanto o Pikachu, né? Então a maioria aí pediu pela manutenção do Pikachu e também tem o Torres, que também ele deu aquela assistência para o Cano no jogo contra o São Paulo, mas só, né? Não fez boas atuações. Em segundo lugar aí com 32%, a galera também pedindo aí pelo Carlinhos para jogar de ponta, que seria um time assim com 4 volantes, né? O Carlinhos não é um volante, é um meia, mas tem essas características aí, também pode ser usado como volante. Então, galera ainda prefere o Pikachu ao Carlinhos, gente. Então essa foi uma análise aí bem superficial dessa primeira perspectiva de escalação e quero saber de vocês o que vocês acharam. Deixa a opinião de vocês no comentário, beleza?